Bom, tá gravando. Boa tarde a todos. Então vamos para a aula de hoje, que é sobre equilíbrios químicos, fatores que alteram e deslocam, né, o equilíbrio químico. Então, a gente vai estudar hoje, vai iniciar com fatores que deslocam o equilíbrio químico, que seria o princípio de Le Chatelier. Primeiro vamos lembrar o que é equilíbrio químico. Então, quando a gente tem A mais B, que seriam os reagentes, eles vão reagir e aí eles vão produzir C mais D como produto. Ao mesmo tempo, esses produtos C mais D, eles podem reagir entre si e produzir A mais B, numa reação inversa. Quando a velocidade da reação, né, da esquerda para a direita, for igual à velocidade da reação da direita para a esquerda, a gente diz que atingiu o equilíbrio químico. Agora, esse equilíbrio químico ele pode ser perturbado. E é isso daí que aborda o princípio de Le Chatelier. Então, ele fala, ó, um sistema em equilíbrio, quando perturbado, tende a ajustar-se de modo a remover a perturbação e restabelecer o equilíbrio. Então, seria mais ou menos o seguinte. Imagine o equilíbrio químico como se fosse aquela gangorra, né, que tem naqueles parquinhos de criança. Então, vamos imaginar assim, quando a gangorra está paralela ao chão, significa que ela está em equilíbrio. Aí, dependendo de perturbação externa, você pode deslocar a gangorra para cima ou para baixo. Então, isso aí seria uma perturbação. O que o equilíbrio químico faz? Ele tenta anular essa perturbação, fazendo com que a gangorra fique paralela ao chão. Então, os fatores que podem alterar o equilíbrio seria a concentração das espécies químicas nesse equilíbrio. A temperatura também pode deslocar esse equilíbrio químico. A pressão, quando a gente está trabalhando com espécies químicas na forma gasosa. E os catalisadores. Tá? Catalisadores, a gente viu lá na cinética química, que são aquelas substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas. Eu coloquei aqui em asterisco, já adiantando, que os catalisadores eles fazem o quê? Eles fazem com que o equilíbrio seja atingido de forma mais rápida. Tá? Então, catalisador bem que não altera o equilíbrio. Ele faz com que o equilíbrio químico seja atingido de forma mais rápida. Então, iniciando aqui, ó, o primeiro efeito da concentração das espécies químicas. Então, vamos ver aqui, ó. Eu coloquei esse esqueminha aqui, ó. Aumento da concentração dos reagentes. Então, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Então, vamos pegar só como exemplo aqui para explicar, ó, essa reação do exemplo 1, ó, tem esse equilíbrio químico aqui, ó. O NH3, que é a amônia, reagindo com oxigênio, em equilíbrio químico, produzindo aqui, ó, 2 nitrogênio e água, todos no estado gasoso. Então, se eu aumentar a concentração de qualquer espécie química aqui dos reagentes, o equilíbrio químico ele é deslocado para a direita, ou seja, no sentido dos produtos. Agora, se a gente aumento da concentração dos produtos, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes. Então, seria o inverso, né? Pegando como exemplo esse equilíbrio químico aqui, se a gente aumentar a concentração desse equilíbrio, aumentando a concentração de alguma espécie química, do N2 ou da água, esse equilíbrio químico ele é deslocado para a esquerda, no sentido de favorecer os reagentes. Agora, se você pode aumentar a concentração das espécies químicas, ou como você pode diminuir também. Então, se você a diminuição da concentração dos reagentes, então meio que você adicionou alguma coisa ali que está reagindo ali, está retirando reagente. Então, diminuindo a concentração dos reagentes. O equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes. Então, vamos imaginar aqui, ó, a gente tem os reagentes, o NH3 e o oxigênio,
e os produtos, o N2 e água. Então, se você retirou oxigênio ou retirou NH3, o que o equilíbrio vai fazer? Ele vai deslocar para a esquerda, no sentido de recuperar essa perda de reagente. Então, se você diminuiu a concentração do oxigênio e do NH3, então o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, no sentido de recuperar a perda de algum desses reagentes. Agora, quando ocorre a diminuição da concentração dos produtos, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Então, vamos imaginar aqui, ó, nós temos o nitrogênio e a água como produto desse equilíbrio. Então, de alguma forma, você retirou esses produtos, parte desses produtos. Então, o que o equilíbrio vai fazer? Ele vai se deslocar no sentido de compensar essa perda. Então, se você retirou a água no estado gasoso ou gás nitrogênio, então o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, no sentido de compensar a perda dos produtos, do N2 ou da água. Então, esse seria o efeito da concentração no equilíbrio químico. Então, vamos resolver esse exemplo 1 aqui, ó. Preveja o comportamento do equilíbrio quando? Então, a gente tem esse equilíbrio químico aqui, né? Conforme a gente já viu, né, anteriormente. Então, o item A, se adicionar N2 nitrogênio. O N2 seria o quê? Seria os produtos. Então, se a gente aumentar a concentração do produto, o que acontece? O equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido dos reagentes, para a esquerda. Então, a gente aumentou essa concentração aqui, ó, do N2, ele vai ser deslocado para a esquerda. Então, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, no sentido de formação dos reagentes. O item B, a remoção de NH3. Remoção de NH3. NH3 ele está aqui, ó, ele está como reagente. Se você diminuiu a concentração de NH3, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido de compensar essa perda. Então, o equilíbrio químico vai ser deslocado aqui, ó, da direita para a esquerda, para compensar a perda desse reagente. Então, ó, o equilíbrio deslocado para a esquerda, no sentido de favorecer os reagentes. Agora, o item C. Quando há remoção de água no estado gasoso. Então, a água está aqui como produto, né? A água está como produto, do lado direito. Se você remove a água, você está diminuindo a concentração dela, então o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de compensar essa perda. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, da esquerda para a direita. Então, o equilíbrio deslocado para a direita. Então, isso daqui seria a resposta desse exemplo 1, o item C. O exemplo 2. Considere o seguinte equilíbrio químico que representa a variação da cor do cloreto de cobalto em solução de ácido clorídrico e que ocorre no galinho do tempo. Aqueles galinhos do tempo lá que quando está tempo chuvoso, está úmido, ele fica rosa. Quando o tempo está seco, ele fica azul. Então, tem um equilíbrio químico aqui, né? Aqui nós temos os reagentes, aqui nós temos os produtos. Ele fala que essa espécie química aqui, ó, ela tem a coloração rosa, e essa espécie química aqui, ele tem a coloração azul. Aí ele fala, ó, explique, utilizando o princípio de Le Chatelier, como a variação da umidade no ar influencia o deslocamento desse equilíbrio. Então, vamos imaginar o seguinte, quando o tempo chuvoso, quando tem muita chuva, significa que a umidade do ar ela está elevada. Então, tem bastante água, vapor d'água na atmosfera. Então, se a gente olhar nesse equilíbrio aqui, ó, a água ela é um dos produtos desse equilíbrio químico. Então, em dia chuvoso, a concentração da água no estado gasoso
ela é alta. Então, aumentando essa concentração aqui, ele desloca o equilíbrio para a esquerda. Ou seja, favorece a formação dessa espécie química aqui, ó, que ela é rosa. Então, em dia chuvoso, o galinho do tempo, né, ele vai ficar rosa. Então, tá aqui, ó, o tempo chuvoso ou úmido, a alta concentração de água no estado gasoso, né, desloca o equilíbrio para a esquerda, favorecendo, ó, essa espécie química aqui rosa. Aí o galinho vai ficar rosa. Agora vamos imaginar quando o tempo está seco. Ele há muito tempo está sem chuva. Então o ar ele vai ficar seco. Ou seja, a concentração de água no estado gasoso vai ser baixa. O que acontece então aqui com essa água? Essa concentração vai ser baixa. Então esse equilíbrio químico ele é deslocado para a direita, no sentido de favorecer os produtos. Porque a concentração da água está baixa, né, da atmosfera. A umidade tá baixa. Então, deslocando o equilíbrio para a direita, vai favorecer a formação dessa espécie química aqui, que seria a cor azul. Então, o galinho vai ficar azul. Então, ó, o tempo seco, baixa concentração de água, né, vapor d'água na atmosfera, desloca o equilíbrio para a direita, favorecendo essa espécie química aqui, ó. Aí o galinho do tempo vai ficar na cor azul. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Agora, o efeito da pressão. Então, vale lembrar que a pressão ela desloca o equilíbrio químico, mas só apenas para espécies químicas no estado gasoso. Então, ó, quando a gente aumenta a pressão do equilíbrio químico, ele desloca o equilíbrio no sentido de menor número de moléculas. Então, se aumentou a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado onde tem menor número de moléculas. A gente já vai ver no exemplo 3. Agora, se você diminui a pressão sobre esse equilíbrio químico, diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior número de moléculas. Então, você tem o equilíbrio químico no estado gasoso, você diminuiu a pressão, então o equilíbrio vai ser deslocado para onde tem maior número de moléculas. Então, vamos resolver o exemplo 3 que a gente vai entender melhor. Então, exemplo 3. Dos equilíbrios listados abaixo, quais são favorecidos no sentido da formação de produtos quando há aumento de pressão? Então, ele quer saber, ó, desses equilíbrios, né, listados abaixo, quais são favorecidos no sentido de formação dos produtos, tendo o aumento da pressão. Então, vamos ver esse item A. Olha, aqui ó, nós temos 1H2 mais 1 e 2 em equilíbrio com 2HI. Se a gente contar o número de moléculas do lado esquerdo e do lado direito, eles são iguais. Ó. Tem uma molécula, duas moléculas do lado esquerdo. E do lado direito nós temos duas moléculas também. Então, nesse caso aqui, a pressão não interfere o equilíbrio. Você pode aumentar ou pode diminuir a pressão, que a pressão, nesse caso aqui, não vai ser alterada, porque ambos os lados, reagente e produtos, têm o mesmo número de moléculas. Então, você pode aumentar a pressão que não vai ser deslocada. Agora, vamos ver o item B. 2NH3 em equilíbrio com N2 mais 3H2. Então, se a gente contar o número de moléculas do lado esquerdo, nós temos 2NH3 do lado esquerdo, 1NH2, ou 1N2 do lado direito e 3H2 do lado direito. Então, ó, do lado esquerdo, do lado dos reagentes, nós temos 2NH3. E do lado direito, nós temos 4 moléculas. Tá? Então, se você aumentar a pressão, o equilíbrio desloca no sentido de menor número de moléculas. Então, aqui nós temos duas moléculas e aqui do lado direito nós temos 4. Então, o equilíbrio químico vai ser deslocado para a esquerda, no sentido de favorecer o NH3.
Então, ó, o equilíbrio deslocado para a esquerda, quando a gente aumenta a pressão. O item C, ó, nós temos 2NO mais 1 oxigênio. Então, nós temos 3 moléculas de reagente. Em equilíbrio com 2NO2. Então, nós temos 2 moléculas de produtos. Então, nós temos 3 moléculas de reagente com 2 moléculas de produto. Então, se você aumenta a pressão, como a gente mostrou aqui, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor número de moléculas. Então, o equilíbrio químico vai ser deslocado para a direita, né, no sentido de formação do 2NO2. Então, o equilíbrio será deslocado para a direita. E o item D, ó, nós temos aqui, ó, 3 oxigênios, 3 moléculas de oxigênio em equilíbrio com 2 moléculas de ozônio, o O3. Então, se você aumenta a pressão, né, conforme está aqui, ó, no enunciado, ó, aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor número de moléculas. Então, o equilíbrio químico será deslocado para a direita. Por quê? Porque nós temos 2 moléculas de ozônio contra 3 moléculas de oxigênio. Então, o equilíbrio químico é deslocado para a direita. Então, ele fala, ó, dos equilíbrios listados abaixo, quais são favorecidos no sentido de formação dos produtos quando há aumento de pressão? Então, seria o equilíbrio C, do item C, e o equilíbrio do item D de dado. Então, isso daqui seria a resposta desse exemplo 3. Agora, o efeito da temperatura. Aumentando a temperatura no equilíbrio químico, a temperatura favorece o sentido endotérmico, ou seja, o ΔH maior que zero, ΔH positivo, porque ele aumenta a constante de equilíbrio Kc, ou seja, favorece os produtos. Agora, diminuindo a temperatura, favorece o sentido exotérmico, ou seja, ΔH negativo, ΔH menor que zero. Diminui o Kc, né, constante de equilíbrio, e favorece os reagentes. Então, vamos entender melhor aqui, resolvendo esse exemplo 4. Quais equilíbrios abaixo são favorecidos no sentido da formação dos produtos quando há aumento da temperatura? Então, a gente tem esse equilíbrio A, nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo amônia. Então, a gente tem o ΔH menos 572 kJ. Então, se você aumentar a temperatura, ele favorece o lado endotérmico. Então, ó, ΔH ele é menor que zero, né? Que é exotérmico. Então, o aumento da temperatura favorece os reagentes, ou seja, para o lado esquerdo, né? Não vai favorecer os produtos, que seria o NH3. Então, ΔH menor que zero, reação exotérmica. O aumento da temperatura favorece os reagentes, ou seja, favorece o lado esquerdo. O equilíbrio será deslocado para o lado esquerdo, no sentido de formação de N2 e 3H2. Agora, o item B. O item B, nós temos carbonato de cálcio sólido, em equilíbrio com óxido de cálcio sólido mais CO2 gasoso. A entalpia dessa reação é mais 184 kJ. Então, a gente tem um ΔH maior do que zero. Então, uma reação endotérmica. Então, ΔH é maior que zero, né, uma reação endotérmica, o aumento da temperatura favorece os produtos. Então, ele vai favorecer o quê? A formação de CaO e oxigênio. Então, exemplo 4, ele fala, aumentando a temperatura, qual delas que vai favorecer os produtos? Então, seria o item B de bola. Aumentando a temperatura, favorece o CaO e o CO2. Então, item B de bola. Agora, o papel dos catalisadores. Conforme eu falei para vocês,
os catalisadores, a gente viu na cinética química, que são espécies químicas que ele aumentam a velocidade da reação química. Como que ele faz isso? Ele diminui a energia de ativação. Então, a gente tem esse primeiro gráfico aqui, ó. Então, a gente tem a energia versus o tempo da reação química. Então, nós temos aqui os reagentes e aqui nós temos os produtos. Então, nós temos essa curva aqui, que seria a reação sem catalisador. Então, ó, dos reagentes até esse ponto aqui, a gente chama que é a energia de ativação, né? É uma reação sem catalisador. O que o catalisador faz? Ele diminui essa energia de ativação. E essa diminuição da energia da ativação faz com que a reação ocorra de forma mais rápida. Então, essa curva em azul representa a reação catalisada. Então, ó, diminui a energia de ativação com o catalisador, aumentando a velocidade da reação química. Agora, qual que seria o papel dos catalisadores no equilíbrio químico? Os catalisadores, eles não deslocam o equilíbrio químico. Eles fazem o quê? Com que o equilíbrio químico ele ocorra de forma mais rápida. Então, vamos ver esse segundo gráfico aqui, que seria de um equilíbrio químico, né, de uma reação orgânica. Então, a gente tem aqui o eixo Y, que seria a quantidade de matéria em mol, versus o tempo da reação química. Então, vocês lembram da aula anterior? Toda curva que desce representa os reagentes. Por quê? Reagente, inicialmente, ele tem uma determinada concentração, com o passar do tempo, a concentração vai diminuindo. Então, essa curva aqui, ó, essa curva aqui representa os reagentes. Então, representa aqui o CH3COOH, que seria o ácido acético, e o CH3CH2OH, que seria o etanol. Então, seriam os reagentes. Toda curva que sobe representa os produtos, que inicialmente você não tem nada de produto. Então, à medida que a reação química ocorre, vai ocorrendo a formação de produtos, então a concentração dele tende a aumentar. Então, aí formou aqui ó, o CH3COOCH2CH3, que é o etanoato de metila, e a água, que seria os produtos da reação. Agora, o equilíbrio químico, ele é atingido aqui ó, nesse tempo, que ele chamou o tempo de equilíbrio. Agora, uma vez adicionado o catalisador a essa reação química, o que acontece? O tempo para atingir o equilíbrio, ele vai ser mais rápido. Então, olhando aqui nesse terceiro e último gráfico, que o eixo Y é a quantidade de matéria versus o tempo. Então, o tempo para que se atinja o equilíbrio, ele é menor. Ó, aqui ó, tem um determinado tempo, e aí com o catalisador, esse tempo para atingir o equilíbrio, ele é menor. Então, os catalisadores, o que eles fazem? Diminui o tempo para se atingir o equilíbrio. Os catalisadores, eles deslocam o equilíbrio? Não, eles não deslocam o equilíbrio, não altera o equilíbrio. Então, vamos para o exemplo 5 aqui. Ó. Para o seguinte equilíbrio, foram feitas as seguintes modificações. Então, tem esse equilíbrio químico, né? Ó, o N2O4, em equilíbrio com 2NO2 gasoso. E a entalpia dessa reação é ΔH maior que zero, né? Então, seria uma reação endotérmica. Então, o que acontece com o equilíbrio? Com a adição de NO2. Então, ele fala aqui, né? Ó, decida qual dessa desloca o equilíbrio no sentido dos produtos. Então, desses 3 itens aqui, qual que desloca o equilíbrio no sentido dos produtos? Ou seja, desloca para a direita. Então, se a gente colocar aqui, ó, adição de NO2. Então, se a gente adiciona NO2, o que acontece com o equilíbrio químico? Ele vai ser deslocado para a esquerda. Então, adicionando NO2, não desloca o equilíbrio no sentido dos produtos. Então, o item A não pode ser. O item B, o aumento da pressão do sistema.
Então, a gente tem o equilíbrio químico aqui, onde todas as espécies químicas são do estado gasoso. Aqui, ó, nós temos um N2O4, uma molécula, e duas moléculas do lado direito de NO2. Então, se a gente olhar lá nos slides anteriores, se a gente aumentar a pressão, o equilíbrio ele é deslocado no sentido onde tem menor número de moléculas. Então, nesse caso aqui, ele vai ser deslocado para a esquerda, no sentido de formação do N2O4. Então, o equilíbrio químico vai ser deslocado para a esquerda. Então, não vai ser deslocado no sentido de favorecer os produtos, e sim os reagentes. Então, o item B não é a melhor alternativa. Então, vamos ver agora o item C. Aumento da temperatura. Então, ó, a gente tem aqui, ó, ΔH maior do que zero. A gente tem uma reação endotérmica. Se a gente aumenta a temperatura, se a gente voltar nos slides lá e ver o efeito da temperatura no equilíbrio, nas reações com ΔH maior do que zero, entalpia positiva, né, reações endotérmicas, o aumento da temperatura favorece o lado dos produtos, né? Então, se a gente aumenta a temperatura, vai favorecer o quê? O aumento da concentração do NO2, ou seja, vai favorecer os produtos. Então, o aumento da temperatura, ele favorece os produtos. Então, a resposta seria o item C, porque a reação endotérmica, o aumento da temperatura favorece os produtos. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. O exemplo 6. Considere o seguinte equilíbrio. Então, ele deu o equilíbrio químico aqui para a gente. 2NO2 gasoso em equilíbrio com 1 N2O4 e o ΔH dessa reação é menor do que zero. É uma reação exotérmica. Indique para que lado é favorecido o equilíbrio quando? O item A. A concentração do NO2 é aumentada. Então, ó, NO2, ele está aqui, ó. Se a gente aumenta essa concentração, o equilíbrio químico é deslocado para a direita. Então, ó, equilíbrio é deslocado para a direita. O item B. A temperatura é aumentada. Então, nós temos aqui, ó, uma reação exotérmica, nesse sentido. Então, se você aumentar a temperatura, ela não vai ser deslocada no sentido dos produtos, e sim dos reagentes. Então, ΔH menor do que zero, se aumentou a temperatura, ela vai ser deslocada para a esquerda, no sentido de formação do NO2. Então, item B, o equilíbrio deslocado para a esquerda. Agora, o item C. A pressão é aumentada. Então, ó, nós temos duas moléculas do lado esquerdo e uma molécula do lado direito. Então, quando se aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido onde tem menor número de moléculas. Ou seja, no sentido de formação do N2O4. Ou seja, é deslocado para a direita. Então, o equilíbrio deslocado para a direita. E, por fim, o item D de dado, a concentração de N2O4 é diminuída. Então, a gente tem N2O4, essa concentração aqui é diminuída. O que acontece com o equilíbrio químico? Ele é deslocado para a direita, no sentido de compensar a perda da concentração do N2O4. Então, o equilíbrio químico é deslocado para a direita. Então, esse daqui seria a resposta desse exemplo 6. Então, vamos para o penúltimo exemplo da aula de hoje, seria o exemplo 7. Então, ele fala, o metano, que seria o CH4, pode ser obtido pela reação exotérmica entre o CO, que é o monóxido de carbono, e hidrogênio. Então, ele deu o equilíbrio químico para a gente, né? O CO reagindo com o hidrogênio,
produzindo CH4 mais água. Então, ele fala, indique para que lado é favorecido o equilíbrio quando. Então, o item A, aumento da temperatura. Olha, ele já falou para a gente que essa reação é exotérmica, ΔH menor do que zero. Então, se você aumenta a temperatura, ela favorece o sentido inverso. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, no sentido de formação do CO e do hidrogênio. Então, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. O aumento da pressão. Então, vamos contar o número de moléculas. Nós temos uma molécula aqui, 3 moléculas aqui. Então, nós temos 4 moléculas do lado esquerdo. Nós temos uma molécula aqui, outra molécula aqui. Então, nós temos 2 moléculas do lado direito. Então, se você aumenta a pressão, o equilíbrio sempre vai ser deslocado para o sentido que tem menor número de moléculas. Então, o aumento da pressão, então, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, no sentido de formação do CH4 e H2O. Então, o equilíbrio deslocado para a direita. O item C, introdução de um catalisador. Um catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele não favorece o lado esquerdo nem o lado direito. O catalisador, ele faz o quê? Que o equilíbrio químico seja atingido de forma mais rápida. Então, o item C, o catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico. E o último item dessa questão, o item D de dado. Introdução de H2. Então, você está aumentando a concentração de H2. O H2 aqui ele está como produto, ou como reagente, né? O H2. Então, você aumentando a concentração de H2, você vai deslocar o equilíbrio para a direita, no sentido de formação dos produtos. Então, introdução de H2, o equilíbrio é deslocado para a direita. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. Então, indo para a última questão da aula de hoje, seria o exemplo 8. Considere as informações a seguir. Então, ele dá 2 equilíbrios químicos para a gente, né, o equilíbrio químico 1 e o equilíbrio químico 2. Ele dá o equilíbrio químico 1, a temperatura de 0 graus Celsius e o valor do Kc, da constante de equilíbrio Kc. E a temperatura de 25 graus Celsius, o Kc, outro valor de Kc. Então, deu para notar aqui que aumentando a temperatura, você diminui o valor de Kc para o equilíbrio 1. Já para o equilíbrio 2, ele dá a temperatura aqui de 1.700 graus Celsius e o valor de Kc. E já aumentando a temperatura para 2.200 graus Celsius, você também aumenta o valor do Kc, né? Aqui, 3,6 vezes 10 elevado a menos 3, esse valor aqui é maior do que 4,1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, aumentando a temperatura, aumenta também o valor de Kc. Então, o item A. Indique o equilíbrio que representa um processo endotérmico. Processo endotérmico. Então, se a gente olhar nos slides anterior, se você aumenta a temperatura do equilíbrio químico endotérmico, você favorece a formação dos produtos. E com isso, você aumenta o valor de Kc. Então, vou até colocar lá no esqueminha, fica mais fácil. O aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico, ΔH maior do que zero, aumenta o valor de Kc, que seria a constante em função da concentração das espécies químicas, e favorece os produtos. Então, vamos analisar, e é a mesma coisa no inverso, né? A diminuição da temperatura favorece o sentido exotérmico, ΔH menor que zero, e diminui o valor de Kc, favorece os reagentes. Então, vamos voltar lá no exemplo 8. Olha aqui,
aqui nós estamos aumentando a temperatura. O que está acontecendo com o Kc? Ele está aumentando também. Então, significa que é uma reação endotérmica, um equilíbrio endotérmico, para o equilíbrio 2. Equilíbrio 2 é um equilíbrio endotérmico. Agora, o equilíbrio 1. Você está aumentando a temperatura. O que aconteceu com o Kc? Ele diminuiu. Então, isso indica que o equilíbrio 1 é uma reação exotérmica. Então, o equilíbrio 1 é uma reação exotérmica. Então, o item A, ele fala, indique o equilíbrio que representa um processo endotérmico. Então, seria o equilíbrio 2. O item B, dos equilíbrios citados, quais são alterados pelo aumento da pressão? Aumento da pressão. Então, se a gente olhar aqui, ó, o equilíbrio 1, ó, nós temos 2 moléculas de NO2 e uma molécula de N2O4. Então, nós temos diferença do número de moléculas dos reagentes para os produtos. Isso no equilíbrio 1. No equilíbrio 2, nós temos 2 moléculas do lado esquerdo e 2 moléculas do lado direito. Então, se você tem o mesmo número de moléculas, a pressão não vai influenciar no equilíbrio. Então, ó, a resposta aqui é equilíbrio 2. Não é alterado pela variação de pressão, porque existem 2 moléculas do lado esquerdo e 2 moléculas do lado direito para o equilíbrio 2. Agora, o equilíbrio 1. Quando você aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido onde tem menor número de moléculas. Então, ó, aqui nós temos 2 moléculas do lado esquerdo, uma molécula do lado direito. Então, o equilíbrio químico ele é deslocado para a direita. Então, equilíbrio 1, o aumento da pressão é deslocado para a direita. Então, o equilíbrio 1 ele é alterado, né? Ele é deslocado com o aumento da pressão. Tem esse exemplo aqui, o último exemplo seria uma questão do Enem 2020, né, caderno de prova azul, questão 112. Essa questão aqui eu resolvi de forma mais detalhada, gravei um vídeo e postei no YouTube. Quem tiver interesse, é só clicar nesse link aqui, que aí vai ser direcionado, aí vocês podem acompanhar a resolução dessa questão de forma mais detalhada. Mas envolve os conceitos que a gente viu na aula de hoje. Então, com isso, a gente chegou ao final da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 9 também já está no SIGA. Eu vou interromper a gravação aqui